Ok, então agora sim, estamos iniciando a gravação do nosso encontro de hoje, que vai falar, então, sobre a geração de renda e os desafios, né, nesses tempos de pandemia. Nós não combinamos nenhum momento mais específico, mas, assim, a ideia é que as pessoas tenham em torno de 30 minutos para falar. Nós temos a presença, então, da Aline, que é terapeuta ocupacional da oficina do Gerapo, e o Dirceu, que é oficineiro. E aí eu vou deixar para vocês se apresentarem, para que vocês possam se apresentar, e vou já passar a palavra para vocês, tá? E aí, depois da fala, então, da Aline e do Dirceu, a gente vai ter uma apresentação da experiência do nosso grupo aqui, né, da ESF Santos. E eu queria só que vocês prestassem atenção, porque mais para frente, ao longo do nosso encontro, eu vou disponibilizar no chat um link que é para vocês poderem escrever o nome e o e-mail a fins do certificado. Então, nome completo, por favor, e e-mail, e aí vocês encaminham, então, só responde ali no link, que daí é a contabilização da presença de todos aqui, para que a gente possa depois gerar o certificado. Tá bem? Não sei se Lígia quer falar alguma coisa, Douglas, Kátia, alguém quer fazer alguma intervenção, algum comentário, ou podemos passar para os nossos convidados? Douglas, está aí? Não só dizer da alegria, né, de estarmos aqui com vocês, de recebermos vocês aqui hoje conosco. Sejam bem-vindos, todos e todas. E acho que passamos a palavra para eles, aí depois sim a gente pode aproveitar para debater, né? Bom encontro para todos e todas. Isso, Lígia. Depois, a ideia é depois da apresentação que a gente possa ter um tempinho para conversar aqui entre nós. Só queria também dizer boas-vindas, né, e um bom evento para todo mundo hoje. Ok, então, Aline, Dirceu, vou passar a palavra para vocês agora. Sejam bem-vindos. Obrigada, Ana. Bom dia a todos e a todas. Tá dando para me ouvir bem? Sim? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, em nome do coletivo Geração Poa, de poder estar nessa manhã aqui junto com vocês, né, para a gente estar conversando um pouco e também compartilhar um pouco da nossa experiência de trabalho. Eu sou a Aline, sou terapeuta ocupacional, faço parte da equipe do Geração, junto com mais uma terapeuta ocupacional, que é a Kátia, e duas psicólogas, né, a Tanise e a Adriane. Eu estou aqui hoje, então, com o oficineiro Dirceu. Dirceu não aparece para mim aqui, mas, né, Dirceu está aí também. E a gente pensou, no primeiro momento, em contar para vocês como é que era o nosso cotidiano de trabalho antes da pandemia, e depois, daí, poder compartilhar como que a gente se organizou este ano, né, para manter as oficinas de trabalho. Então, assim, o Geração Poa, a Oficina Saúde e Trabalho, para quem ainda não conhece, ele é um serviço da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, da Secretaria da Saúde, compõe a rede de atenção psicossocial, né, a RAPS. É um local que se propõe a garantir o direito de trabalho às pessoas com algum sofrimento psíquico, né, porque sim, o trabalho é um direito de qualquer pessoa. E quem é acolhido no Geração Poa passa a ser oficineiro, né, ou trabalhador, então, deste coletivo. A nossa prática aqui, ela segue os princípios da economia solidária, né, como a autogestão, a solidariedade, a cooperação, a sustentabilidade, o respeito, a horizontalidade nas relações de trabalho, e também da reforma psiquiátrica, né, onde a importância está na descoberta das habilidades e potências de cada pessoa. O que cada um faz aqui é essencial no processo de constituir o todo. E a gente acredita, sim, que a liberdade é o melhor cuidado. E é uma das artes que compõe vários produtos aqui do Geração, que depois eu vou estar mostrando alguns para vocês aqui.
Então, a autonomia, né, o protagonismo, o empoderamento, o circular livre pela cidade e o pertencimento a essa cidade, elas são consequências e conquistas que vêm deste lugar do trabalho, né? E isso se percebe diariamente aqui no Geração Poa. Acho que agora eu passo a palavra para o Dirceu, né, para ele contar um pouquinho de como era o nosso cotidiano de trabalho em tempos presenciais, né, a gente pode dizer assim, antes da pandemia, e depois eu volto, então, para contar um pouquinho de como a gente se reorganizou e se reinventou este ano. Pode ser, Dirceu? Pode ser assim, amigo. Bom dia a todos. Eu sou o Dirceu, eu sou oficineiro de serigrafia do Geração Poa. Também eu sou coordenador do Conselho Local de Saúde do Geração Poa. E também, atualmente, estou como vice-coordenador da Comissão de Saúde Mental do município de Porto Alegre, do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. Bom, antes da pandemia, né, a gente presencialmente trabalhava, começava às 8 horas da manhã até às 11h30, né? E aí, sempre antes de qualquer oficina, a gente se reúne das 9 horas até 9h10, mais ou menos, para a gente poder organizar o trabalho, né? Então, a gente chama essa pequena reunião de organização geral de trabalho, para que todos os oficineiros possam estar se colocando nas oficinas, né? E a gente compartilhar alguns informes, né? Que a gente sempre tem de manhã, para deixar todo mundo sabendo o que está acontecendo. De encomenda, de opinião, né? O informe importante a gente tem, até cultural a gente tem esse tipo de informe. Bom, nós trabalhamos com o princípio de economia solidária, né? Onde a gente não tem aquela visão de chefe, né? A gente todo mundo participa do processo produtivo de trabalho, todo mundo sugere, todo mundo produz, um ajuda o outro, né? Também, além disso, as pessoas que trabalham numa oficina, por exemplo, eu trabalho na oficina de serigrafia, mas se tiver muito cheia, ou eu não estou a fim de fazer a oficina de serigrafia, eu posso fazer uma outra oficina, posso fazer oficina de papel, posso fazer oficina de embalagem, né? Eu posso fazer outra coisa, eu tenho essa autonomia, eu tenho essa liberdade, né? Se eu não estiver me sentindo bem, então eu posso sair da oficina, conversar com alguém da equipe, né? Ter esse auxílio. O trabalho entre nós oficineiros é bastante bacana, todo mundo se respeita, é integrado uma oficina com a outra, a participação efetiva da equipe técnica do Geração Poa, temos a participação de vários residentes que estão conosco, né? Também nós decidimos coletivamente várias coisas, né? Cada produto que nós produzimos nas oficinas, a gente tem desde papelaria, né, que são os cadernos, os blocos, as cadernetas, também costura, bordado, né? Que a gente produz bolsas, aventais, né? Então, a gente também, todo mundo assina uma presença, né? Que todo dia que a gente chega no Geração Poa, a gente assina a presença, porque é a única forma de comprovar durante o mês, para efeitos de rateio, de tudo que se vende no Geração Poa, está registrado a presença de cada um nas oficinas, né? A gente tem também o conselho local, né? Aonde a gente quer que as pessoas, que uma vez na semana, aliás, uma vez no mês, sempre na última sexta-feira do mês, né? Atualmente, que a gente compartilha as informações da política pública que a gente quer, né? A gente, através do Conselho Local de Saúde, nós conseguimos um novo espaço do prédio anexo para a gente poder, então, melhor dar qualidade ao trabalho, né? A nós, oficineiros, né? Qualificar as oficinas. Também a gente tem o Conselho Fiscal, que o Conselho Fiscal é que faz todo o que foi vendido, o que a gente tem que separar para colocar na reposição de caixa, e as cotas
que cada um de nós temos direito a receber no rateio, né? A gente tem a gente tem também o grupo de comercialização que organiza, sempre que tem um evento presencial, a gente faz os horários, escolhe as escalas, as duplas que vão participar, né? Também, também a gente participa de vários eventos de economia solidária, na Contraponto, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente participa do Fórum Metropolitano de Economia Solidária do município de Porto Alegre. A gente tem, por causa do projeto Gera Encontro, a gente conseguiu conhecer e fazer parte desse ciclo virtuoso de conhecer a arte, os espaços de arte e de cultura que existem na cidade de Porto Alegre, né? A gente conheceu o cinema, a Cinemateca Capitólio, que fica bem no centro histórico de Porto Alegre, um lugar que tem uma vida cultural e de arte muito rica. Dentro da Cinemateca Capitólio, nós conseguimos um espaço que temos uma loja, onde a gente vende nossos produtos também, né? A gente tem o Café Cantante, que tem outro espaço para a gente vende nossos produtos. Como chama? Tem também a gente também... me ajuda, Anitta, eu perdi um pouquinho aqui o meu script, o meu roteiro. Eu acho que está bem, você está falando dos pontos de venda, né? Sim. E que hoje como a gente não pode por causa da pandemia, né? A gente se organizou o trabalho através de oficinas online, né? E que são várias. Tem a oficina de leitura, a oficina de música, a oficina do bordado, né? E eu participo da oficina Cartilha Ressoar, que funciona da seguinte forma: a gente seleciona uma temática, né? Como assim, Frida Kahlo e Nise da Silveira, e quais os pontos dessas mulheres são incomuns para a saúde mental e de criatividade, e do uso da arte como forma de cuidado e de integração com o social, geração de renda, né? A gente fez esse estudo coletivamente, a gente produziu textos, né? E também produziu uma arte de vídeo e que foi divulgada no nosso Facebook, né? Também a gente está organizado onde que os oficineiros que precisam estar pelo menos uma vez por semana dentro da geração podendo produzir, a gente organizou um horário, um período da manhã em um dia da semana para que todos pudessem estar experienciando essa experiência, poder estar produzindo, né? E fazendo alguma coisa, porque a gente também não pode perder esse contato com a oficina de trabalho, matar a saudade, torcer para que essa pandemia passe logo de uma vez, que as oficinas presenciais possam voltar a acontecer, né? A gente respeita o isolamento físico, né? É isolado, a gente usa EPI, né? Mantém o isolamento e continua produzindo, mesmo porque as vendas continuam acontecendo, né? E como a gente continua vendendo, a gente precisa manter pelo menos um pequeno estoque para a gente poder estar atender alguma venda, alguma encomenda que ocorre, a gente ter produto, né? E não ser pego de surpresa. Então, a gente mantém a produção, ainda que menor em relação quando era presencial, a gente continua produzindo. Isso é importante, faz bem para a saúde mental e produtiva de cada um de nós oficineiros, né? A gente consegue conversar, né? A gente tem também o Conselho Local de Saúde, que já falei o Conselho. E assim, antes da pandemia, a gente tinha bastante evento que a gente estava vendendo,
né? E as pessoas vinham nos perguntar se a gente tinha um site, se a gente fazia vendas online, e a gente dizia que a gente tem nossas redes sociais, o Facebook, o YouTube, o Instagram, né? Só colocar lá Geração Poa no Facebook, no Instagram, no YouTube, que vocês acham produtos e vídeos também dos nossos produtos, e alguns processos de produção que a gente tem lá. E aí a gente sabia que em algum momento teria que pensar de como poder estar constituindo uma loja virtual, potenciais nas vendas de forma virtual, até que de uma hora para outra explodiu a pandemia de Covid-19, né? Aí surgiu a possibilidade, o convite do grupo pessoal do Senat, através do diretor Pablo, que conhece o nosso trabalho, né, em saúde mental, de inclusão social, geração de renda, e propôs uma parceria para a gente, então, estar podendo construir esse site. E esse site já está no ar, ele se chama Oficina Sol, Coletivo de Arte, Saúde e Economia Solidária, né? Já faz 2 meses que ele está no ar, né? Para acessar o nosso site é www.oficinasol.com.br, né? Que tem, a gente atualmente lá no nosso site, a gente vende papelaria, né? Caderno, caderneta, né? E é uma parceria junto com a Associação Construção, que foi uma iniciativa que nasceu dentro do Geração Poa também, e que lá é anunciado canecas, camisetas, né? Quem quiser visitar nosso site, é só acessar lá e receber mais informações, tem vários contatos, né? Nosso número de WhatsApp, nossas redes sociais, né? E que a gente continua, mesmo em tempo de pandemia e distanciamento físico, quebrando muros e construindo parcerias, né? Aline. Isso. Então, Dirceu, acho que traz um panorama, assim, acho que deu para entender, né, como é que era a dinâmica de trabalho antes da pandemia, e aí ele já traz mais ou menos como a gente se organiza este ano, né. Eu vou fazer um pouco, assim, desde o início da pandemia, que nos pega de surpresa, como é que a gente vai pensando essas oficinas de trabalho que atualmente acontecem online. Né? Acho que também para vocês terem uma ideia de como a gente se reinventa neste momento também. Então, assim, acho que a pandemia nos pega de surpresa, como pega todos, imaginamos, né, Dirceu, que tenha sido para todo mundo, assim, um grande susto. A gente começa recebendo alguns decretos da prefeitura que vão suspendendo as atividades coletivas, né? Então, com isso, a equipe, inicialmente, ali nos meses de abril e meados de maio, também está em trabalho remoto, né, e pensando uma forma de manter um cuidado à distância, né. Então, a gente, inicialmente, pensa que contatos telefônicos, né, com uma certa frequência, para saber como está cada oficineiro, como é que também eles estão enfrentando esse momento de pandemia, a gente começa realizando esses contatos. E aí, a partir dessas conversas, a gente percebe uma necessidade muito grande deles em querer falar sobre os sentimentos, né, que a pandemia nos provocou a todos nós. Então, a gente pensa em constituir, e acaba, assim, constituindo, os grupos que a gente chama de afetos, né, grupo de afetos. São grupos que a gente monta pelo WhatsApp, né, o que nos limita, daí, também, naquele momento, o número de participantes. Mas a gente, então, começa a fazer esses grupos com o objetivo de ter um espaço de fala, deles poderem se reencontrar também de forma virtual, né? E a gente ir entrando nesse mundo online que, no fim, nos mantém até hoje, nesse ano. A partir desses grupos de afeto, que eles duram, em média, 1 mês, a gente começa a perceber na fala dos oficineiros a falta da atividade, né? Do trabalho, de uma rotina. O que nos leva, então, a pensar de por que não, né, constituir oficinas de trabalho online, onde a gente possa seguir um processo de criação e, dentro do que fosse possível, de produção também, né, de manter uma produção dos produtos. Hein, Aline? Aqui eu acho... Oi, Dirceu.
Dizer também que nesse processo o Conselho Local de Saúde, ele participou desse planejamento e organização desde o princípio, né, Aline? E que foi de uma forma transparente para poder, inclusive, estar comunicando junto com os outros oficineiros, né, Aline? Isso. O tempo inteiro, isso é bem importante que o Dirceu traz, porque o nosso conselho local é um espaço muito, muito potente aqui do Geração, e que a gente sabe da importância, um espaço de controle social, né, uma forma da gente lutar também por uma qualidade do serviço, e de garantir os direitos que são para todos, né, e toda essa organização, então, que eu já iniciei falando, e o Dirceu me lembra, né, da importância de falar, que sempre foi feito junto com o pessoal do conselho local, né, que está à frente do conselho local. Né? Nenhuma decisão é feita só pela equipe, aqui é tudo compartilhado, feito pelo coletivo. Né? É construído junto coletivamente, né, Aline? Todos os processos, né? Isso. É um dos princípios da economia solidária, as relações horizontais de trabalho. Né? Isso. Então, voltando ali, eu estava falando dos grupos de afeto, né? E acho legal aí também lembrar que, assim, bem no início, a gente também faz algumas visitas domiciliares, né? Alguns oficineiros que era difícil o contato por telefone, que eram pessoas do grupo de risco, né, para o coronavírus. Então, a gente começa a fazer algumas visitas domiciliares e entregar alguns materiais possíveis de serem produzidos em casa, né? Como o material de bordado e o mosaico, por exemplo. Né? Então, alguns oficineiros acabavam recebendo esse material para seguir, então, já mantendo uma rotina em casa de trabalho. Mas, a partir, então, dessas falas que surgem nos grupos de afeto, né, sobre essa falta de atividade, de uma rotina de trabalho, então, a gente constitui as oficinas de trabalho online. Tá? E a gente faz um cronograma da semana de oficinas, e envia para cada oficineiro, né, a maioria pelo WhatsApp, e sugere, então, que eles possam se colocar naquelas oficinas que eles querem participar, que assim como quando é presencial, e o Dirceu já falou disso, né, a pessoa aqui, ela tem autonomia para escolher no que ela quer trabalhar, então a gente pensou que as oficinas de trabalho online deveriam seguir também, né, esse princípio, e aí se monta, então, através do Jitsi Meet, que é um aplicativo onde permite maior número de participantes, né. Então, eu trago isso porque isso também fez parte do processo esse ano, né? A gente teve que testar o Jitsi Meet com cada oficineiro, após eles escolherem a oficina, para que eles pudessem também ter esse aplicativo em casa e no dia e horário da oficina poder estar participando de uma forma bacana ali, né? Claro que levando em conta, às vezes, as questões da internet, né? Que a gente nunca sabe. Então, hoje, a gente tem de oficina de trabalho online a oficina de leitura, a Ressoar, que o Dirceu já fez o relato, porque é a oficina que ele participa, a oficina de desenho, a oficina de música, de bordado e a oficina de foto. Tá? Essas oficinas são distribuídas na semana. Como que elas funcionam? Né? A oficina de leitura, por exemplo, ela propõe a leitura de trechos de livro, ou de uma letra de música, ou de alguma poesia, né? A partir dessa leitura, então, surgem algumas discussões e reflexões desse grupo, e, por vezes, né, leva esse grupo a pensar que alguma frase daquele trecho que eles trabalharam possa se tornar uma arte. Tá? Então, essa frase, né, ela é levada para a oficina de desenho, e o grupo, então, do desenho trabalha em cima dessa arte, pensando numa criação, né, que possa representar aquela frase. Tá? Como exemplo, então, eu vou mostrar aqui já uma produção de pandemia, né? Vocês me digam se eu estou mostrando direitinho aqui. Dá para ver, gente? Tá. Sim, dá para ver. Sim, lindo. Isso. Então, esse é um caderno, né, que diz: a vida é tão rara. Essa frase veio quando a oficina de leitura trabalhou a música do Lenine, chamada Paciência. Acho que muitas pessoas conectaram com essa música nesse momento de pandemia, né? E essa frase em especial, né, tocou muito os oficineiros da oficina de leitura,
que pensaram o quanto era importante que outras pessoas acessassem e pensassem sobre isso, né, do quanto a vida é tão rara. Então, se leva para a oficina de desenho, e o grupo do desenho, então, pensa que uma forma de representar essa frase é fazer, então, o desenvolvimento da borboleta, né, da lagarta até a borboleta. Dentro dos cadernos, a gente sempre coloca uma tag, né, que descreve o processo de criação da arte, né, de como se chega nessa arte da capa. E ali embaixo a gente fez questão, assim, de marcar, né, essa arte foi criada durante a pandemia em oficina online, né, para registrar também essa criação que está acontecendo neste ano, assim, né, na medida que a gente teve que se reorganizar. A oficina de foto, né, para trazer também um outro exemplo de como é que essas oficinas funcionam, ela tem a proposta de olhares da pandemia, né, então a proposta é que as pessoas, esse grupo, compartilhem fotos deste momento, isolamento social, né, e toda semana, então, esse grupo faz uma postagem das fotos da semana, destes olhares, nas redes sociais do Geração Poa, né, pelo Facebook, pelo Instagram, e, por vezes, o grupo elege uma foto, né, que toca, que sensibiliza mais ao grupo, e que eles pensam que ela poderia estampar uma bolsa, né, então, aqui eu trago um outro, tô bem marqueteira, né, gente, trago outro produto aqui, dá para ver, é uma bolsa, né? Essa foto é a foto de uma bicicleta, é a foto que uma oficineira, então, da oficina de trabalho de foto, fez o registro, ela acabou ficando em isolamento na praia, né? Ela fez esse registro, o pessoal do grupo, e ela trouxe o porquê que ela quis registrar esse momento, e o pessoal achou que era uma foto muito artística, né? Que poderia compor uma bolsa, então a oficina de foto também conseguiu, assim, fazer com que se concretizasse um produto, né, naqueles momentos de criação em que o grupo se encontra. A oficina de música, né, ela já fez trilha sonora para essa postagem da oficina de foto, né, assim como as fotos também já foram fundo de alguma composição criada na oficina de música, né, e eu trago isso para a gente poder ver também quantas oficinas de trabalho online também conseguiram se comunicar, que é algo que acontece com muita frequência na nossa dinâmica de trabalho presencial, né, as oficinas se conversam e se comunicam o tempo inteiro, e isso faz com que o processo criativo aconteça entre todos, entre o coletivo, né, e com que essas artes circulem também por todos, tá? A oficina Ressoário, então, o Dirceu já falou um pouquinho, e aí tem também a oficina de bordado, né, esses bordados, eles são também aplicados em bolsas, a gente está sem nenhuma bolsa bordada, se não mostrava para vocês, eu tenho uma almofada aqui, né, que tem a serigrafia da Frida Kahlo, e ela tem, então, o bordado, né, do pessoal do bordado, que também é um produto do Geração. E o bordado, então, além dele compor as almofadas, as bolsas, ele também é vendido por si só, né? A gente acaba vendendo, as pessoas se interessam pela arte do bordado e compram o bordado por si. Então, o que se percebe é que as oficinas de trabalho, elas estão em total conexão umas com as outras, né? Como eu falei, e em conexão com a dinâmica do trabalho. Porque tem um envolvimento que vai para além daquele horário online, né? A gente percebe que isso aproximou, então, o oficineiro e cada um de nós a uma rotina de compromissos e responsabilidades novamente. Claro que a gente percebe que o tempo de criação da arte, né, até a gente chegar no produto, é diferente de quando era presencial. Porque a gente entende que também esse é um novo jeito de pensar o trabalho nesse momento, né, o jeito que é possível. E, de certa forma, assim, a gente também entende que a gente faz um coletivo diferente, né? É diferente porque é assim como a gente está agora aqui nessa manhã, né? Cada um na sua telinha, no seu espaço em casa, né? Mas todos nós estamos compondo, né, algo que é um todo único, né? Algo que é maior. E assim a gente também vê as oficinas de trabalho online.
Então, o Dirceu também contou que a gente mantém o grupo da comercialização online, né, o conselho local, o conselho fiscal, e há mais ou menos 2 meses a gente começou a agendar, então, que alguns oficineiros viessem individualmente presencial aqui, mantendo todas as medidas preventivas de contaminação, né, e então essas pessoas vêm individualmente trabalhar, representando esse coletivo, né, numa tentativa, então, de manter uma produção de trabalho, de concretizar essas criações que estão acontecendo online, e também de dar conta das vendas que a gente tem feito pelas redes sociais, e esse ano também, então, pelo site, como o Dirceu já contou para vocês, Oficina Sol, né, que a gente lançou em julho, e que foi um super desafio, né, da gente poder colocar isso no ar, e também poder mostrar para todo o Brasil um pouco do nosso trabalho. A gente oferece frete grátis nesse site, né, então a gente já conseguiu enviar produtos para todo o Brasil, e isso acaba sendo também uma motivação de ver que as pessoas estão recebendo e se aproximando dessa proposta de trabalho e geração de renda para a saúde mental, né, e vem nos desafiando a cada dia, na realidade, né, Dirceu? Sim, com certeza, Aline. Inclusive, através da Oficina Sol, está possibilitando a gente poder conhecer outras formas de cuidado em saúde mental por todo o país, dar outras experiências e também construir essas parcerias, não é, Aline? Isso, porque as pessoas acabam fazendo muito contato pelo nosso WhatsApp, né, quem vai lá e olha o site e faz contato, assim, porque quer saber mais de como é que é esse empreendimento, né. Quer conhecer a nossa história, cada produto nosso tem uma história, é construído coletivamente por várias mãos, né, todos os oficineiros e a equipe técnica estão engajados nessa produção, na pesquisa de cada temática, né? Já que a gente trabalha com as temáticas de direitos humanos, sustentabilidade, meio ambiente, reciclagem, né? A não violência contra as minorias, como LGBT, o racismo, né? A não violência contra a mulher. Então, a gente está usando as temáticas da saúde mental e direitos humanos, basicamente são as temáticas, né? E dizer também que mesmo em tempo de pandemia, hoje, atualmente, somos 110 oficineiros, né? E também que o acolhimento do Geração Pô não fechou durante a pandemia, continua funcionando, né? E dizendo também que essas pessoas que estão chegando também vão entrar numa dinâmica diferente do que seria presencial, né? Mas que também já foi aprovado em Conselho Local de Saúde que esses novos oficineiros vindos do acolhimento também podem já também receber, participar do rateio da cota de cada um na divisão do dinheiro das vendas de cada mês, né? Isso é muito importante fazer esse acolhimento também, mesmo que seja em tempos de pandemia, né, Aline? Isso. Bem importante também, então, reforçar que a gente seguiu com o acolhimento, né, que já estavam agendados, a gente segue agendando novos acolhimentos, e como a gente não tem uma perspectiva de futuro, né, pessoal, então a gente pensa também que essa pessoa que está entrando no serviço agora, ela está com muita vontade, né, de estar participando também das oficinas. Então, a gente tem agendado individualmente, elas vêm presencial daí para ir acompanhando aquele oficineiro que está aqui produzindo individualmente, como eu falei, né, então a gente dá um espaço, assim, de 15 dias, um mês mais ou menos, e essas pessoas que foram acolhidas acabam vindo aqui para ir se aproximando, então, de como é que se faz a confecção de um caderno, né? Como é que se faz o processo da serigrafia, como é que se faz o papel artesanal. E aí a gente grava uma tela, como se grava uma tela, como faz uma impressão numa tela da arte, no papel, no tecido, participa de todo o processo, aprendendo, né? E a gente vai respeitando o distanciamento, que é importante usar máscara durante esse trabalho, né? Está todo mundo se cuidando para poder estar aglomerando e o trabalho podendo fluir, né? Que é o importante, que é o objetivo, né? Então a gente também se cuida, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada, né? Então a gente
em primeiro lugar, cuida da saúde, né, Aline? Sempre, né? Até porque a gente não quer adoecer pelo trabalho e está longe de ser essa a nossa ideia, né, Dirceu? A gente Com certeza. esse cuidado sempre à frente. Pessoal, mas eu acho que é isso, assim, a gente queria contar um pouquinho do antes e do momento atual, né? Espero que tenha sido claro, assim, que vocês tenham conseguido visualizar um pouco como é que é a dinâmica do nosso trabalho. A gente vai ficar aqui essa manhã com vocês, estamos à disposição também para a gente seguir conversando. Muito obrigada, tá? Muito obrigada, Aline, Dirceu, muito bom, muito bom. Eu vou passar, então, para a Luziane e para a Maida, para vocês poderem falar, porque aí a gente abre de uma vez só no final, pode ser? Não está ouvindo? Não, você está ouvindo, Luciane. Tá, o microfone aqui, Bom dia. A nossa internet aqui estava horrível, tá horrível. Aí nós estamos trocando de aparelho aqui para ver se conseguimos. Acho que eles não estão. Tá dando para te ouvir bem. Tá Tá? dando para te ouvir Que bem. bom, então. Bem, nós fizemos parte do grupo da GAM, aqui da SF Santos, né? Eu sou a Luziane, agente comunitária de saúde. A Margarete também, daqui da Santos, agente comunitária de saúde. E pode falar, Rosângela. A Rosângela é integrante do grupo. Eu sou a Rosângela e faço parte do grupo também. Então, nós começamos o nosso grupo, né, há 2 anos, e a primeira fase, digamos assim, do nosso grupo foi a leitura do livro. Aí depois, tira o teu áudio, a gente passou... Microfone. Tá aparecendo. A gente passou para as viagens, aí veio a necessidade de conhecer espaços, né, na cidade, né? Então, mas nós precisávamos ter fonte de renda para isso. Começamos, então, com um projeto, foi Tricotando Afetos, e as participantes, elas começaram a aprender a fazer tricô. No primeiro momento, a produção foi doada para as mães que faziam pré-natal aqui na unidade. E depois, agora com o passar do tempo, elas produzem para elas venderem, né? Como isso está ocorrendo agora na pandemia. Travou aqui para mim. Travou para vocês também? Para mim, travou também. Travou também. Oi. Estão ouvindo, gurias? Nós temos problema da internet. A gente está ouvindo agora, Margarete, mas eu acho que vocês estão com mais de um aparelho próximo, e aí ele fica dando microfonia, mesmo com o microfone fechado. Olha essa. Vai falar. Para hoje, então, para falar. Então, agora eu vou deixar com a Lili, para ela falar também. Muito perto aí. Margarete, tá dando microfone aí. Ligamos, então. Liga esse, o som dele. Fica só com o som dele.
Bom dia, eu sou a Nelias, eu sou agente comunitário de saúde. Então, assim, ó, eu comecei meu grupo junto com as psicólogas, a Maida, junto com a enfermeira, a Patrine, né, que são residentes. O ano passado eu já tinha começado também com uma acadêmica de psicologia. Aí, ela saiu, a gente deu férias. Aí a gente retornou agora com esse grupo, né? Então já vai fazer quase 2 anos também com esse grupo de geração, trabalho e renda. E aí nós pegamos uma linha de pessoas, né, em casa, mulheres que estavam em casa e que tinham algum talento, né? Todos têm um talento especial. Então eu vou mostrar, né? Aqui a Marlene. Meu nome é Marlene. Meu nome é Lenita da Silveira de Lima. Sou costureira, aposentada, e gosto de fazer os trabalhos. Tenho de crochê, de costurar tudo um pouco. E gosto do grupo. Nós temos também a Rosângela, que participa dos 2 grupos. Ela participa do GAN e participa do Geração Trabalho e Renda. Eu me chamo Rosângela, participo dos 2 grupos, eu adoro estar com elas. Então, assim, ó, nosso trabalho, a gente começou, na verdade, como um formiguinho. A gente começou com 2 pessoas, né? Então, foi 2 pessoas que não estão aqui, que eu falei com a psicóloga e disse, olha, eu tô com 2 pessoas que elas estão em casa e elas são muito depressivas. Mas elas têm um talento, elas fazem tricô, elas fazem crochê. E aí a gente começou com esse grupo. A gente conseguiu tirar elas de dentro de casa, porque no início era só as 2 e elas não falavam, não falavam nada. Aí a gente começou a agregar pessoas, e hoje a gente tem mais de 12 pessoas nesse grupo, tá? E assim tá sendo bem legal, a gente tá sentindo falta das feiras que a gente tava fazendo aqui na frente do posto. A gente faz lá daí os 2 grupos fazem brechó, né? A gente faz os artesanatos que elas fazem no grupo, elas vendem, né? Claro que é pouquinho, mas assim, ó, é uma alegria, porque assim, ó, elas tiveram um olhar que elas são capazes, né? De produzir, de gerar renda, né? Então, acho que é isso. Quer falar? Pode falar. Eu me chamo Rosângela, participo do grupo faz uns 2 anos. Eu entrei para o grupo, eu não sabia nada. Eu aprendi a fazer tricô, fiz toquinha, carpinzinho, e agora estou fazendo tapete nos 2 grupos. E eu estou achando falta porque com essa pandemia não dá para a gente se encontrar, mas em casa a gente faz alguma coisa. Eu acho legal. E a viagem também que a gente faz, os passeios, tudo está fazendo falta para mim. A gente revela. Oi, eu continuo fazendo os trabalhos em casa, tapetes, o que eu posso eu faço em casa, para não ficar sem fazer nada. Porque eu sou costureira. O grupo para mim eu adoro, eu gosto. É muito bom, eu gosto muito do grupo. É maravilhoso. Então. Como eu falei, eu estou achando falta do grupo. Eu gosto de participar das pessoas, as agentes de saúde que ensinam a gente, a Patrine também, as gurias enfermeiras, que também e a gente conversa com a psicóloga também, distrai a gente, porque como a gente já está indo para a melhor idade, como eu me sinto na melhor idade, como se diz, é uma distração para a gente no grupo, e para pessoas assim conversarem, uma saber das outras, o que está passando na casa, na família, e a família tem que ser unida com os grupos também.
Eu acho isso, na minha opinião. Obrigada. Bom, então, para ver, né, a importância do grupo, né? Dos grupos, né? Porque assim, ó, a pena que a gente não pôde trazer todos, né? Aqui, porque a gente ia ter depoimentos maravilhosos, né? Mas assim, ó, falando das outras que ficaram em casa, que queriam vir, a gente a gente não pode convidar, mas assim, ó, falando na parte, quando a gente começou o grupo, eu comecei o grupo de geração, trabalho e renda, que aí a gente precisava do nome, né? Então, as vitoriosas. Por que as vitoriosas? Porque elas conseguiram primeiro sair de casa, né? Que não saíam de dentro de casa. Segundo, elas começaram a conversar, porque quando chegaram no grupo, era aquele silêncio. Ninguém falava nada, mas a gente respeitava, né? E assim, com o tempo, elas foram conquistando aquele espaço que uma delas que estava em cima da cama, dopada de remédio, hoje ela toma medicação mais controlada, direitinho, faz as coisas dela. Mas assim, ó, ela mesmo começou a olhar para outra do grupo e chegar e perguntar: como é que tu tá? Como é que tu passou a semana? Como é que foi o teu final de semana? Vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso. Assim, para nós, quando a gente olhava para elas, né, a gente, assim, ó, foi muito gratificante. A gente está sentindo muita falta mesmo. Então, esse é o nosso depoimento do meu grupo. Que nem o nosso grupo, quando iniciou, né, eu ia fazer as visitas, né, o pessoal, assim, não estava saindo de casa, e aí, quando eu percebi, eu digo, não, a gente tem que, né, ter um olhar, assim, para a saúde mental, né, elas ficaram muito felizes quando eu comecei a dizer, não, vou montar o grupo, quem sabe de artesanato, para uma conversa na roda também, que a gente fazia com elas, né, e aí foi pensando, então vamos, junto com a Lu também, eu digo, não, vamos pegamos um espaço ali na comunidade e fomos também fazendo um trabalho de formiguinha, maravilhoso. Daí iniciou, né, com o nosso livro, né, a leitura do livro, e dali já fazem 2 anos já que a gente conquistou esse espaço na comunidade. Será que ela entrou? Beleza, eu não estou ouvindo nada. Não dá para escutar, Neida, tu falar. Não dá para escutar quem está falando. Não tem voz, não tem volume. Luziane, Margarete, vocês terminaram de apresentar? Sim. Ah, tá. Acho que não deu para entender que vocês tinham finalizado. Achei que tinha caído alguma conexão.
Não, mas a internet nossa não está colaborando mesmo. Sim, sim. Então, acho que a gente pode abrir agora, não sei se as pessoas querem se manifestar, de repente a gente faz a inscrição pelo chat para não dar confusão nos microfones, não sei se eu, né, a partir, então, do que a Aline e o Dirceu trazem, né, da experiência lá do Gerapoa, e também da experiência, né, aqui da SF, acho que a gente pode abrir, então, agora para poder fazer uma conversa. Bom, eu queria... tá todo mundo me ouvindo? Sim, Dirceu. Sim, Dirceu, dá para ouvir. Sim! Então, o que eu gostaria de falar? Eu gostaria de falar, assim, que nós como Geração Poa, oficineiros, né, e juntamente com a equipe, é importante nós, usuários da saúde, estarem poder exercer o seu direito de participação no controle social, porque lá vem a proposta da gestão para a saúde, seja ela saúde na atenção básica até as emergências de saúde mental, e que a nossa presença é importante no sentido de que nada sobre nós sem nós, né? Então, é importante a gente estar fazendo esse trabalho de formiguinha junto aos usuários de cada serviço, de cada núcleo de saúde mental, para incentivar a participação nesses espaços do controle social, porque é nesses espaços que a política pública ela é apresentada e como tem espaço para melhorar essa política, essa ação, essa estratégia, então seria muito importante nós que vamos receber essa política, poder estar discutindo também qual é a melhor forma de poder então estar gerenciando o material, os recursos humanos, o financeiro, o projeto, né, que a gente possa também estar opinando sobre isso, porque é uma construção coletiva, e isso faz parte do processo democrático e inclusão social e exercício da cidadania, né? Era isso que eu queria falar. Eu queria falar também, não sei se vocês estão me escutando. Eu tive problemas técnicos, eu nunca tinha usado o Google Meet no celular, tive que migrar que meu computador deu pau. Vocês estão me escutando? Sim, a gente está te ouvindo. Em ótimo som. Então, queria agradecer muito pelos relatos de vocês, assim, eu fico realmente muito empolgada e emocionada de ouvir, assim, da reinvenção, assim, né, e da construção de um processo, né, baseado nos princípios da economia solidária, né. Eu queria destacar isso, assim, porque numa sociedade como a que a gente vive, produtivista, né, vocês estão produzindo algo que respeita o tempo de cada um, que permite uma criação, né, única, que diz de cada um que produz, né, e a gente sente isso quando recebe o produto, né. Eu queria mostrar aqui, não sei se vocês estão enxergando, eu tenho esse caderno que foi feito pela Geração Poa e que me acompanha, e eu registro aqui, é uma espécie de diário onde eu registro as coisas que eu estou vivendo e tem me acompanhado durante a pandemia, esses registros, né, do que eu estou vivendo, assim, e é isso, a gente quando escreve num caderno, assim, né, a gente sente, né, a gente sente a presença, né, da construção feita por uma pessoa, né, essa construção bonita que vocês fazem, né, a gente sente quando recebe esse produto que é muito diferente de um produto industrializado, né. Então, eu queria destacar isso, assim, e dizer da felicidade que eu tenho, assim, de ouvir vocês e o Grupo da Santos e
e saber, assim, da reinvenção que é possível, né, de fazer nesse modo de viver e produzir que a gente tem, tá? Obrigada. Bom, eu só queria dizer para a Lígia, assim, que antes da pandemia, a gente estava acostumado sempre de receber pessoas e grupos que estavam querendo conhecer como acontece as oficinas do Geração Poa, né, presencialmente, como é o processo, conversar um pouquinho com cada um de nós, oficineiros que estávamos trabalhando nas oficinas, e que assim que for possível e a pandemia permitir, né, a gente volta a receber as pessoas que querem nos conhecer, o trabalho nas oficinas, nosso espaço de trabalho, né, já que a gente conquistou o prédio anexo através da luta coletiva dos oficineiros junto com a equipe desse prédio anexo, onde a gente pôde ter a oportunidade de estar podendo, então, acomodar melhor cada oficina, dar qualidade de trabalho, para poder guardar os materiais de melhor forma, né? E de mais fácil acesso a eles, que é muito super importante, que antigamente o espaço era bastante apertado na nossa sede principal, e a gente buscava isso, era um desejo coletivo de proporcionar essa melhoria de qualidade no serviço, no trabalho, né? No nosso local de trabalho, e a gente coletivamente conseguiu buscar isso, construir isso, né? E que todos que desejarem, assim, visitar o Geração Poa, pode entrar em contato lá nos nossos contatos, né? E poder, então, estar planejando essa visita conosco, vão ser muito bem-vindos, né? É isso. E assim, pessoal, se alguém tem alguma pergunta, a gente está aqui para também responder também, né? A gente poder interagir, aproveitar melhor esse espaço aqui, bastante que gera bastante aprendizado, compartilhamento, experiências. Isso é uma riqueza muito grande de conhecimento e geração de parcerias também. Eu queria perguntar, então, de que vocês contassem um pouco para a gente como é que tem sido feita essa transposição, assim, né, com mais detalhes, assim, porque eu entendi que vocês estão fazendo oficinas virtuais, né, por um aplicativo, e que eu entendi, não sei se eu entendi bem, né, que quando, então, para produzir efetivamente o produto, né, as pessoas estão indo com horário marcado individualmente no Gerapoa, é isso? Sim, é isso. Porque, por exemplo, antes da pandemia, imagina, 110 pessoas e cada um de nós oficineiros tem o seu PTS, né? Que tem alguns que trabalham um dia na semana, outros 2, outros a semana inteira, né? E mais o final de semana, né? Então, hoje, com a pandemia, a gente não pode mais fazer isso, né? Para poder, até mesmo a título de cuidado com a saúde, que é importante, né? Frisar bem isso. Então, houve um planejamento da equipe, né? Que foi colocado para o conselho, e o conselho aprovou, porque a gente tem que ter essa transparência, essa confiança, essa construção coletiva que é o Geração Poa, que a gente trabalha com os princípios de economia solidária, então, né? Então, a construção coletiva, a gente valoriza isso, por isso que a nossa convivência é tão rica, né? Mas, assim, tem esse trabalho de oficineiros num período da manhã ou num período da tarde, né? Onde vai ficar ou sozinho, ou, se possível, tendo a companhia de uma técnica junto no trabalho, mantendo a distância, com a máscara, né? E como os espaços hoje são bastante grandes, né? E as oficinas estão espalhadas em todo o espaço, desde a nossa sede principal até o prédio anexo, então a gente consegue manter esse nível de produção, né? E que, como foi colocado anteriormente, lá no começo, alguns colegas precisavam muito manter o contato com o seu espaço de trabalho, pelo menos ainda que fosse uma vez na semana, né? E que
fazia parte do seu cuidado, né, pessoal, fazia parte. Então, a gente deu prioridade para vários casos que tinham necessidade e outros, aos poucos, foram sendo acrescentados, agendados, né, conforme a possibilidade, que, inclusive, tem alguns colegas que não têm acesso à internet, né, que é bem difícil, então tem todo um cuidado, né, além de seguir esse planejamento e cumprindo as normativas, as instruções normativas que foram colocadas para a gestão, com pressão, inclusive, do controle social do Conselho Municipal de Saúde, né? Então, a gente pôde ter esse cuidado de poder olhar, entender, organizar, colocar para o Conselho e para todos os oficineiros de forma individual, né? Porque teve esse contato individual, está tendo esse contato individual para saber como é que cada um de nós está, né? Faz parte do trabalho, da linha de cuidado, do cuidado à liberdade, do incentivo à inclusão social, né? Então, tudo isso que a gente tem, porque a gente tem uma história, o Geração Poa tem uma história de 23 anos, que a gente vai completar esse ano, né? E que o Geração Poa é feito todo dia, né? E sempre tem coisa nova para a gente aprender, para a gente construir. Inclusive, a gente chegou numa conclusão que a gente não pode achar que chegou no topo. A gente tem que achar que a gente tem algo a mais a construir, né? Porque, por exemplo, se as pessoas param de buscar um novo, de criar, e a criatividade para nós a gente usa muito, trabalha muito com a criatividade, então é um processo contínuo, a gente não pode parar. Então, é importante despertar esse conhecimento, o prazer de trabalhar coletivamente, que a gente acha também muito importante, que o trabalho para nós é prazeroso e não uma forma que tem que ser assim, imposta, né, obrigatória, que reza dá um pouco de ranço. Não é esse caminho que a gente quer. A gente quer realmente um prazer, que a pessoa se sinta bem, né? Que isso incentive ainda mais o cuidado com a saúde, né? E a gente que não trabalhava com o conceito de estoques, né? A gente, já que é um serviço de geração de renda, com a pandemia e com vários pedidos, e a gente não precisar descuidar com a qualidade do produto quando é produzido nas oficinas, então a gente se permitiu coletivamente construir um pequeno estoque, né? E poder ir trabalhando e fazendo os ajustes necessários nessa nova construção, já que a gente está em tempo de pandemia, né? Que faz a gente continuar produzindo, trabalhando, pensando, organizando, planejando. Isso faz parte do trabalho. Muito bom, gente. Assim, fico muito feliz de poder ouvir vocês e eu fico pensando, assim, escutando, né, a Aline, escutando o Dirceu falar também, que uma das coisas que moveu, né, esses encontros que a gente está conseguindo fazer agora foi justamente esse momento, né, da pandemia que a Aline coloca, né, tão bem, que nos pegou de surpresa, né, e que, num dado momento, de repente, a gente se viu com todos os serviços fechados, né, com nenhuma atividade grupal, presencial acontecendo, e aí a gente começou a discutir entre nós, né, isso foi um dos motivadores da gente retomar também os nossos encontros no nosso pequeno grupo condutor aqui, né, de uma forma online, porque isso foi uma das questões que ficava o tempo todo recorrente para a gente, assim, né, como que a gente vai produzir saúde mental nessas condições, né? Como é que a gente vai reduzir, nesse período de pandemia, o cuidado em saúde mental apenas a prescrição ou a entrega de uma medicação ou a atendimentos individualizados muito pontuais, né? Como é que a gente continua fazendo, né, algo nesse período que possa promover de fato, uma saúde mental, né, que não se reduza aos sinais e aos sintomas clínicos, enfim. E aí, acho que é muito bom ouvir, né, vocês com a experiência que vocês tiveram, com tudo que vocês
tem conseguido produzir nesse período, né? Acho que o Dirceu toca bastante nesse ponto do controle social, acho bárbaro, isso é muito importante mesmo, né? Porque não é fácil fazer essa cogestão, né, conjunta, e isso era uma das perguntas que eu queria fazer para vocês, assim, né? Como é que vocês conseguem gerenciar isso agora, principalmente agora, nesse momento de pandemia, né? Porque eu imagino que não deve ser simples, assim, né? Tem essa coisa do caderno de presença, né? As pessoas que participam das oficinas se colocam presentes para poder entrar nessa partilha, né? Mas eu imagino que uma parte do que vocês vendem, ela serve para comprar mais material, e uma outra parte deve ser dividida entre as pessoas. Como é que vocês gerenciam isso, né? Como é que isso fica nesse momento de pandemia, né? Com as pessoas que têm participado de forma online, como é que vocês conseguem gerenciar na prática? Acho que é uma dúvida que eu fiquei. Teu nome é? É Ana Luísa. Ana Luísa, então, Ana Luísa, assim, ó, antes da pandemia, tá? A gente tinha o seguinte procedimento, que as pessoas que chegassem na oficina assinassem o livro de presença, tá? Por quê? Porque é o livro de presença que vai registrar e confirmar que naquele dia, naquele horário, o oficineiro esteve presente, né? Porque, por exemplo, como eu já falei, cada um de nós oficineiros tem o seu PTS. Uns trabalham uma vez na semana, outros 2, outros a semana inteira. Então, tem que assinar. Porque se tu chegar na oficina para trabalhar e não assinar, o que acontece? Tu vai dizer que no dia do rateio, tu vai dizer que naquele dia tu teve. Bom, mas a forma de comprovar é a tua assinatura, né? E isso a gente sempre deixa bem claro, seja no conselho local, que a reunião é lavrada em ata, inclusive, tem a ata registrada, a gente registra, e também nessas reuniões que são a organização do trabalho do dia, o trabalho nas oficinas. Então, a gente está sempre falando, sempre batendo nessa tecla, porque é importante que todos se lembrem, por causa da autonomia, né? Então, todos têm que ser incentivados a também exercitar a sua autonomia. Também tem esse princípio, né? E que no rateio, a gente faz uma cota, né? Como que faz? A gente vende uma determinada quantidade por mês, né? Isso é dividido pela totalidade de presenças de todos os oficineiros que vieram no mês e dá uma cota. Essa cota vai ser somada ou multiplicada individualmente para cada oficineiro. E aí, conforme o número de presenças, por exemplo, 10 presenças no mês, então vai ter a cota correspondente. Se veio os 30 dias, né? Então vai ser a cota vai ser referente a 30 dias que foi trabalhado. E também, antes disso tudo, de fazer o rateio, o Conselho Fiscal, né, que tem essa funcionalidade, que faz o registro de todo o que entrou, de tudo que foi vendido, tudo que foi gasto, e aí, do valor todo arrecadado com as vendas, a gente tira, na média, 10% para a gente poder, então, estar repondo o material, porque tem muito material que a gente tem que repor, que a gente não recebe da secretaria, então a gente tem que adquirir, né? Então a gente faz essa manutenção, a gente faz o nosso caixa geral, que a gente chama, né? Para poder, então, estar gastando material e repondo material. Essas informações são compartilhadas junto no Conselho, para conhecimento e transparência de todos que quiserem, então, estar tirando alguma dúvida, sugerindo, questionando, né? Faz parte desse crescimento coletivo. E também é isso, acho que é isso, né? Dirceu, complementando um pouquinho a tua fala, e daí já aproveitando para responder, então, a pergunta da Ana, né? Nesse momento de pandemia, foi definido no coletivo, pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Local de Saúde, que não se faria o rateio do dinheiro por presença,
né? Entendendo esse momento muito atípico que estamos vivendo, né? Então, se definiu que o rateio da renda mensal seria feita por igual, pelo número total de participantes, que são, ao todo, atualmente, 110 pessoas. Tá? Então, durante este ano, o rateio está sendo feito por igual, independente se o colega vem aqui presencial, né, ou se ele participa das oficinas de trabalho online, a divisão está sendo feita por igual, porque se entendeu que, bem, tem algumas pessoas que estão no grupo de risco, não estarão presencial de jeito nenhum, né, de qualquer forma. Não porque elas não queiram, porque elas realmente não podem, né, se colocar em risco nesse momento. E também, assim, nem todos têm acesso à internet, então também a gente consegue entender que nem todos vão conseguir participar das oficinas de trabalho online. Então, pensando no coletivo, né, e sempre pensando de uma forma muito solidária, que é um dos princípios também da economia solidária, né, se fez esse acordo, né, com todos, partindo de uma decisão do Conselho Fiscal e do Conselho Local de Saúde. Tá? E eu queria só aproveitar, o que eu falar bastante, cada um tem seu PTS, né? Eu acho bacana, assim, dizer que aqui no Geração Poa, o PTS para nós é plano de trabalho singular, né? É diferente do CAPS, que é plano terapêutico singular, porque a gente gosta, assim, de enfatizar e apontar que esse sim é o local de trabalho, né? Que garante o direito ao trabalho para as pessoas que têm algum sofrimento psíquico. Né? E o trabalho dá um lugar para as pessoas, né? Tanto na vida pessoal, quanto na sociedade. Tá? Ei, Aline. Oi. A minha primeira fala foi isso, né? Como era presencial, né? E aí, como eu acabei me esquecendo, que eu me alonguei muito, tu completou como é que está sendo hoje online, né? Que é importante ter isso bem claro, né? Isso, estamos juntos aqui, um para complementar a fala do outro, né? Isso. É um bate-papo mesmo. E que ninguém assina a presença hoje também, né, Aline? Foi pactuado no conselho local que ninguém assina a presença, por causa disso, né? E por quê? E as pessoas que vêm aqui presencial são pessoas que acabam ligando, que estão com dificuldade de ficar em casa. Porque esse isolamento social que esse ano nos provoca, acho que remete muito também, a gente acabou lembrando, e pelo menos aqui no Geração, nas oficinas online, a gente tem falado muito sobre a questão da reforma psiquiátrica, né? Quando as pessoas, elas eram institucionalizadas, né, nos manicômios, nos hospícios. Então, por que a gente lembra e fala tanto disso esse ano, né? Porque, bem, parece que as pessoas, de novo, têm que ficar isoladas, né? Então, assim, cuidando da saúde mental de todos, a gente tenta organizar uma forma, né, de que isso não gere maior sofrimento, porque está sendo difícil para todos nós esse momento. Então, bem, a gente organiza esses agendamentos de trabalho, né, acaba vindo, geralmente a gente tenta organizar que venha um por atividade, e aí nós técnicas também ficamos juntos, não juntos de proximidade corporal, né, mas juntos ali no mesmo espaço, para pensar essa produção. Então, vem um para serigrafia, né, vem um para encadernação, vem uma pessoa para costura, vem um para o papel artesanal, e assim a gente consegue que as pessoas ficam distribuídas e protegidas aqui dentro também. E concomitante, acontece sempre as oficinas de trabalho online, né? A gente tem uma oficina por turno na semana. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Não, queria dizer só que eu botei ali no chat, Dirceu e a Aline, né? Coloquei ali o link do Face e o link do site de vocês para quem quiser conhecer mais e comprar os produtos de vocês. Obrigada, Lígia. Eu vi ali que já estava sendo feito comercial. Eu vou fazer uma perguntinha. Me diz uma coisa, entra qualquer pessoa no POIA, qualquer pessoa que esteja precisando ou não? Ou é escolhido pela maneira de agir? Então, posso responder, Dirceu? Tu queres responder? Que meus cachorros estão latindo aqui, Aline, então não posso responder. Então, vou responder aqui para a Neida. Neida, o Geração Poa é um serviço de trabalho e geração de renda, referência para toda a cidade de Porto Alegre. Então, a gente atende e recebe aí usuários da rede pública de saúde mental, tá?
que estejam em tratamento na rede pública, em acompanhamento na rede. Tá? Esse é um critério, assim, para ser acolhido. Então, essa pessoa está sendo acompanhada no CAPS, numa equipe de saúde mental, ou numa unidade de saúde, né? E lá ela tem um técnico de referência, e com esse técnico de referência, com o plano terapêutico singular dela nesse outro serviço, né? É avaliado que é o momento dela se aproximar do trabalho, ou se reaproximar, caso ela tenha em algum momento adoecido do trabalho, se afastado dele, ou ter, então, uma primeira experiência de trabalho na vida, né? E aí, avaliado isso com o técnico da rede, eles geralmente telefonam aqui para o Geração para agendar o acolhimento, então, né, desse futuro oficineiro aqui do serviço, tá? Então, é qualquer pessoa que tenha sofrimento psíquico que esteja sendo acompanhado na rede pública de Porto Alegre. Isso é uma boa. Obrigada pela explicação. Imagina, ficou claro? Ficou muito claro. Obrigado, viu? Que bom. Isso aí é uma boa para todos. A gente podia... Isso aí é bom até para todo... É um exemplo ótimo para a gente. Acho que essa é a ideia também nesse encontro, nessa manhã, né? Compartilhar a experiência e que quanto mais serviços de geração de renda puderem ser constituídos, né? Eu acho que são espaços bem potentes para os usuários da saúde mental e qualquer outro usuário, né? Porque acho que, repito, o trabalho, ele dá todo um sentido para a vida de todos nós, né? Douglas tinha aberto o microfone na hora que eu fui falar, não sei se ele quer falar agora. Luziane também está querendo... Sim. É verdade. Não, eu queria perguntar assim para o Poa, como é que ele assim pode contribuir para nossos grupos assim, né? Porque nós a gente é só um grupinho pequeno, né? E, assim, e como é que a gente pode aumentar esse grupo? Né? Assim, a gente tem uma dificuldade grande. Primeiro que a gente não tem um espaço, né? Material, então a gente tem que comprar tudo, ou se não tem doação, né? Quando a gente consegue doação. Então, nossos grupos aqui, a gente tem muita dificuldade, né? E a gente acaba se apegando num produto só, porque daí, vou pegar o meu grupo Geração, Trabalho e Renda. A gente acabou se pegando aos tapetes, né? Por quê? Porque os tapetes são baratos, porque a gente vai lá na malharia, pega os restinhos de tecido, né? E aí não custa nada para nós. Mas assim, ó, a gente sente falta de ter mais coisas, né? Como é que a gente consegue, assim, para eles dar uma contribuição para a gente, né? Ver como é que a gente pode ampliar mais essa minha nossa produção, né? Isso. Então, assim, eu acho que é importante falar que o Geração aqui, gente, também recebe muita doação de material, tá? A gente reaproveita muito os materiais. A gente pensa que essa também é um dos princípios da economia solidária, né? A gente poder olhar para aquele material e transformar ele. Tem a ver com a sustentabilidade também, né? Então, acho que como é um grupo ainda pequeno, recente, eu acho que o caminho é bem esse que vocês estão trilhando, né? De começar com aquilo que é doado, olhar para aquele material e ver a possibilidade de produto, né, que se tem. A questão do espaço que tu falasse também, é bem importante ter um espaço que não seja vinculado ao teu serviço de saúde, de tratamento, né? Porque a gente pensa que esse lugar que a pessoa sai de casa para trabalhar tem que ser um lugar diferente do que ela vai geralmente para se tratar, né? Porque isso vai compondo também uma identidade da pessoa e uma identidade de grupo, né? Acho que é uma forma de ir fortalecendo.
e acho que constituir parcerias, né? Acho que é um outro caminho, assim. Constituir parcerias no sentido de poder encontrar lugares que se possa comercializar esses produtos, né? Espaços em que se pode falar que esse grupo existe, né? E quais são os objetivos. E aí isso também vai fomentar as vendas, né? E fomentando as vendas, consegue depois organizar um pouco desse dinheiro das vendas para a compra de material, para se pensar daí sim no novo produto. Porque às vezes a gente acha que a gente já tem que ter, né, uma quantidade de produtos a oferecer, e isso tem um custo de material. É difícil da gente também ter um auxílio, né, financeiro para compra de material. A gente não consegue também pela prefeitura aqui, né? Por isso que 10% do que é vendido, a gente compra material com esse dinheiro, né? Mas é 10% que daí não entra na divisão, não gera essa renda para os oficineiros. Isso também é muito ruim, né? Ao mesmo tempo, é a forma de manter, então, um equilíbrio entre o que é vendido e a possibilidade da gente também seguir com novos produtos ou manter os que a gente já tem e que exige um material específico. Não sei se eu ajudei, se eu consegui responder. Eu acho que também a gente pode estar marcando, agendando outros encontros, assim, né, em que a gente possa conversar como é que também a geração inicia 24 anos atrás, né, porque a gente também iniciou pequenininho, né, eu falo gente, mas eu nem estava na equipe na época, né, a Kátia, a terapeuta profissional que está desde o início, mas eu acho que todo empreendimento, ele começa pequenininho e ele tem uma caminhada a percorrer, né? Acho que a gente está falando aqui em nome de um serviço que tem uma estrada, né? E muitas mudanças aconteceram, gente, durante todos esses anos. Mudanças de processo de trabalho que a equipe teve que rever, né? Mudanças de se organizar quanto à questão da divisão do dinheiro, de como se trabalhar cada vez mais pelo coletivo, né? Então, acho que tudo é um processo, né? Mas vale a pena. Acho que é o... Importante também dizer, né, que se o serviço tem uma equipe e poucos usuários, que pudesse começar esse trabalho até instituindo no processo de trabalho os princípios de economia solidária e, a partir de conhecimento dos princípios de economia solidária, poder, então, buscar a sua identidade e o processo de trabalho coletivo e fortalecer esses processos, que assim, através do princípio de economia solidária, poder despertar a participação de outros oficineiros que possam vir se juntar a essa iniciativa de vocês e poder, com o passar do tempo e com os ajustes, né, e com o trabalho coletivo, ir crescendo e fortalecendo o trabalho. É isso, né, Aline? Sim, e fazer parte da rede de economia solidária enquanto empreendimento também ajuda, né, na divulgação. Né, Dirceu, a gente faz parte, então, do Fórum Macro Metropolitano de Economia Solidária, a gente participa da Feira de Natal de Economia Solidária, que acontece todo ano no centro. Então, talvez também se inserir, né, pela via da economia solidária, seja uma forma de ir potencializando também. É que cada parte do processo desse crescimento passa por isso aí, né, Aline, que vai se construindo as parcerias, se inserindo nos espaços de economia solidária, de arte e cultura, que a gente pretende, porque isso ajuda muito na divulgação, na consolidação do serviço, do trabalho e na geração de renda, né? Outra parceria potente, que talvez possa ser também uma ideia, a gente tem muito contato com as universidades aqui em Porto Alegre, né, que elas oportunizam espaços, então, assim, de que a gente está comercializando, quando tem lá o encontro da psicologia, da semana acadêmica, sabe? Quando os cursos fazem aqueles eventos, né, a gente é muito convidado para estar lá fazendo feira. Né, isso faz com que as pessoas também vão conhecendo o grupo e vão comprando os produtos e divulgando. Né? Acho que também é uma forma é uma parceria bem consistente com as universidades. E como geração também é campo de residência, né? De experienciamento na prática da técnica que é aprendida nas universidades, né? E a gente poder proporcionar essa experiência de trabalho para o SUS, né, incentivar que quando esses profissionais que foram para o mercado de trabalho, né,
eles possam ter levado consigo para a vida toda esse aprendizado que aconteceu aqui no Geração Poa, e que, quando entrar no SUS, poder defender os princípios do SUS, que o SUS não pode continuar sofrendo do jeito que está sofrendo, essa política de desmonte, que a gente tem que poder estar fortalecendo o SUS como acesso universal, gratuito, né? Manter essa política e agregar mais, tratar a saúde como direito e não como mercadoria. Exatamente, Dirceu. Eu queria pegar o gancho do Dirceu para dizer para vocês que, para o pessoal da ESF Santos, né, que eu acho que o Geração Poa também foi fruto de um investimento de uma prefeitura em um determinado momento histórico, né, que resolve investir neste, que é um espaço da RAPS, né? Então, assim, o Gerapoa faz parte da rede de atenção psicossocial. Se a gente olhar os pontos da RAPS, né, a geração de renda e esse tipo de incentivo voltado para a economia solidária, ele está previsto como um dos pontos da RAPS, né? E tem outros municípios brasileiros que também fizeram esse investimento. Acho que eu daria um destaque para Belo Horizonte, por exemplo, que tem uma rede muito bonita de economia solidária, né, que investe e faz belíssimos produtos, né, de tapeçaria, de bijuterias. Eles têm toda uma parte de marcenaria também, né, uma parte de mosaico, né, e eles vendem os produtos nas feiras do município, né, então, assim, existe um investimento daí, não só na criação do serviço, mas nisso que a gente chama de incubadora, no caso, né, de Belo Horizonte, que é um corpo, então, de profissionais e técnicos que estão disponíveis para ensinar essas técnicas e fazer um produto, né, que seja vendável, que seja um produto bonito, apreciado, né, e que tenha condições de entrar no mercado de trabalho. Que acho que essa é uma questão importante, não é só fazer, é fazer um produto que seja de qualidade e que possa trazer um reconhecimento social também para esses produtos que são confeccionados, né, de uma forma, então, é um processo bonito do início ao meio ao fim, né, porque produz também algo que depois é apreciado pelas pessoas. Então, eu acho que quando a gente fala da experiência, né, do grupo da ESF Santos, a gente está falando de um pessoal muito guerreiro, né, que está tentando se reinventar aí sem apoio nenhum, né? Então, assim, eu acho que o Geração Poa, ele um norte para nós, assim, né? Norte não, é uma direção para nós, né? Que pode nos gerar uma vontade de seguir crescendo, né? E de lutar para que haja espaços, né, como o Gerapoa e como esses espaços lá em Belo Horizonte, ofertados como eles têm que ser, né, financiados como parte da RAPS, né, como parte do Sistema Único de Saúde, de um investimento em saúde. Perfeito, né, Lígia? E só para complementar, assim, quando tu fala da qualidade do produto, uma das falas recorrentes aqui no coletivo é que a gente nunca, não quer que as pessoas comprem aquele produto por pena, né? A gente quer que as pessoas comprem o produto porque elas gostaram, porque ele tem qualidade, né? Porque ele passou por todo um processo, né, de pessoas que levam a sério o seu trabalho, né? Então, isso é bem importante também. Né? A gente não pode pensar que qualquer coisa confeccionada no espaço possa ser comercializado, né? Não, as pessoas têm que se aproximar disso pela qualidade dele, né? Acho que isso é um ponto também bem legal de se pensar. Além da questão do incentivo, né? Que, enfim, é super crítico de falar essas questões. Infelizmente, a gente não tem um olhar político para a importância desses empreendimentos, né? Crescerem e tomarem cada vez mais espaço no mercado de trabalho, né? Para a gente olhar de um outro jeito essa produção, um jeito que não adoeça as pessoas pelo trabalho.
Não, fala também. Eu achei bem importante, né, a fala do Dirceu ali, né, da Denise? Não? Letícia? É Letícia, né? Assim, porque, né, a gente tem essa cooperativa aqui das redes, né? Mas a gente nunca pensou também, né? Do produto também, né? Assim, porque eu acho bem raro, assim, ver nossas usuárias, elas fazem o trabalho delas, né? Bem profissional. Até um dia eu estava comentando, achei com a Margareth, eles dizem assim, que incrível, né? Essas mulheres nunca pensaram em expor o trabalho delas, né? E mesmo assim, elas fazem os trabalhos tão bem feitos, assim, que encantam os olhos, né? Que pena, a Dalila até trouxe, vou mostrar para vocês, né? E assim, ó, e eu fico bem feliz, né, que tu falaste da qualidade, né? Ó, não sei se dá para enxergar. É um fundo de prato isso aqui, né? Então, assim, ó, para ver a qualidade, né? E eu fico bem feliz quando você falaste, né, que o trabalho que as pessoas não compram por pena, né? Compram pela qualidade do produto. E eu fico até bem feliz nisso, porque assim que a gente vê não só o nosso trabalho, do nosso grupo de geração Trabalho e Renda, mas como o Grupo GAN tem coisas maravilhosas. Né? Que pena que não trouxe nada, né, para mostrar. Assim, ó, e eu fico bem feliz, né, com a tua fala de dizer e agora eu estava pensando, né, realmente, né, a gente até nem pensou, porque a gente começou num grupinho de fundo de garagem, como diz o outro, né, assim, o grupo é só para a gente praticar, conversar, né, mas olhando para o trabalho delas, assim, ó, é um trabalho de qualidade, bem feito e feito com amor, porque elas estão aqui, elas estão conversando, mas elas estão produzindo uma coisa que elas vão passar para outra pessoa. Integrante da GAN chegando. E eu, assim, eu fiquei bem feliz com a tua fala, né, que abriu um pouco mais também a nossa visão, né, deu um gás a mais para nossos grupos, né. Muito obrigada pela tua fala, e do Dirceu também. Gente, bom dia. Posso falar? Tudo bem? Eu sou Cláudia, coordeno a política aqui em Santa Maria. E vendo tu falares, Aline, assim, dá um sopro de esperança, na verdade, né? Nós começamos, até para teres uma ideia da caminhada em Santa Maria, em 2004, e Juí veio nos dar um apoio, né? Nós estávamos no primeiro CAPS, que era o Prado Vepo, e Juí veio porque nós tínhamos a ideia de montar inicialmente uma cooperativa. Aí Juí veio nos dar o apoio, falou dos custos, né, que a cooperativa, em função de tributos mesmo, muito difícil, montamos uma associação. E aí entra o que eu gostaria de ver contigo, assim, para nos auxiliar nessa parte. Eu queria parabenizar vocês, é um assunto que a gente está sempre colocando e sempre tendo a preocupação aqui na Secretaria. Já temos o Prado Vepo, que participa da economia solidária, nós temos uma feira, né, aqui que é da irmã, enfim. Nessa época, lá em 2004, 2005, né, quando tu fala da tua grande caminhada, né, também que foi, e a gente vai tentando que se adaptar, na associação nós montamos e envolvemos os familiares. Então, por exemplo, na própria gestão da associação. E tivemos, assim, não tivemos sucesso em função daquele medo que o familiar tem, a partir da produção, a partir do trabalho, eu perco a minha aposentadoria. Bom, enfim, eu fui embora, voltei, retornei, e no Prado Vepo eles têm, né, eles fazem a parte de produção, participam da feira, e eles fazem, que não é os bem casados, eles mudaram o nome, né, eu não vou saber te dizer agora, assim, me faltou. E eles União Estável. União Estável, Lígia, obrigada. E tu sabe que a gente ainda enfrenta, e quero ver como vocês abordam isso, né? A Gerapoa esteve com a gente ano passado, depois, foi o ano retrasado,
também, e não questionei isso. Eles pararam de vender, tinha uma que vinha na secretaria, já era conhecida, ela vinha com a cestinha, passava por todos, né, oferecia, as pessoas compravam, e de repente ela não veio mais. E ela não veio mais exatamente porque disseram que ela perderia a aposentadoria, né? Então, assim, o que é a minha dúvida em relação a vocês, né? Como que vocês lidam com essa parte, assim, ó? Porque realmente eles têm essa fala, é uma fala recorrente, né? Muitas vezes isso limita o trabalho deles. Nós já tivemos parceria com o patronato, né? Eu falava em marcenaria, a turma que ia lá tinha a oficina do patronato mesmo, também era para o Vepo, nós tínhamos uma oficina lá de marcenaria, fazíamos caixa, tudo na época, e as coisas vão se perdendo, tanto por um desestímulo da família, né, com essa preocupação, bom, se ele está aposentado, ele não pode fazer nada, vai começar a vender, vão denunciar e ele vai perder a aposentadoria, né? Eu não sei se isso aparece para vocês. Queria te dar um beijo, obrigada, viu, por estar aqui, parabenizar o pessoal da GAN, bem legal. Às vezes não consigo estar todo o tempo presente, porque a demanda da gestão aqui também é complicada, agora a gente está num outro momento, enfim. Mas de te agradecer, dizer que coisa boa poder contar com uma fala, assim. Parabéns a todos, né, fico bem feliz. Um beijo, Aline, obrigada. Ai, que legal, obrigada. A gente que agradece, né, e está super feliz de estar aqui com vocês essa manhã. E sim, é uma preocupação muito da família, né? A gente percebe, assim, no dia do acolhimento, quando a gente vai receber um novo futuro oficineiro, né? Acho que vocês viram que eu acabo não usando usuário, a gente, né, quer sempre apontar que eles são oficineiros, dá um lugar de trabalho. Se a pessoa ingressar no Geração Poa, ela vai perder o benefício que ela tem no governo, né, seja aposentadoria por invalidez ou qualquer outro benefício. O Geração Poa, ele é um serviço de saúde, né, então a pessoa não perde, ela não se prejudica de forma alguma em relação ao benefício, né, pelo contrário, ele vem, nesse caso, fomentar uma renda, né, a gente entende e explica ao familiar desse jeito. E também porque a gente percebe, né, que os benefícios estão para além da questão da renda, né? Eu acho que quando tu dá um lugar de trabalho, né, tu aproxima esse usuário de adquirir um direito que é dele, né? Quando tu oportuniza isso, os benefícios vão para além, né? Porque, assim, naturalmente, ele vai se tornar uma pessoa mais autônoma, ele vai circular livremente pela cidade, né, ele vai pertencer a essa cidade, né, a gente também costuma não usar muito o termo inclusão, a gente acha que as pessoas passam a pertencer a esses ambientes, esses locais, né. Então, assim, por ser um serviço de saúde, eles não perdem benefício, não são prejudicados nisso, tá. A gente tem uma experiência de associação, que se chama Associação Construção, né, é uma associação que nasce de dentro do Geração, né, organizada por alguns oficineiros que pertenciam à Geração e que parece que chega num ponto que vem do Geração para onde, né? Então, se constitui uma associação, eles podem ter um espaço de mais autonomia ainda. Então, essa Associação Construção, ela já existe há um bom tempo, né? Tem alguns participantes lá que têm benefício, que são aposentados e que também não tem problema nenhum, nem risco nenhum de perder. Né? Novamente, a Associação Construção vem para fomentar a renda dessa galera, né? Porque se a gente for pensar enquanto geração de renda, isso é algo que preocupa muito a equipe, a gente está sempre pensando bem, mas como fomentar essa renda, né? Porque são muitos para dividir. E eu gosto de pensar que é uma matemática que nunca dá certo, porque a gente está sempre acolhendo toda semana a gente, né? Então são mais pessoas para dividir, para entrar no rateio. E o produto, ele é artesanal, ele tem um preço justo, né? Mas para a gente ter uma renda significativa para cada um, a gente teria que vender muito, né? Em artesanato. Então, a gente também, assim, qual é a saída? Buscar cada vez mais parcerias, né? Poder ter cada vez mais pontos de venda. Como a gente agora lança o site nesse momento, né? E a gente consegue ver que isso já nos gera alguns frutos. Mas eu acho que é uma questão que sempre está aqui, sabe? É sombra, assim, como fomentar mais, né? Porque assim como a gente tem vários que recebem benefício, a gente tem tantos outros
que vivem só da renda aqui do Geração, né? Então, assim, é uma galera que acaba se colocando mais, porque recebem por presença, como o Dirceu já nos contou, né? Então, acabam se colocando para as feiras, entram na comercialização, né? Vêm trabalhar de segunda a quinta de manhã, porque é uma forma também, depois da renda no fim do mês ser maior. Tá? Eu acho que fica, assim, talvez, uma possibilidade de eu passar o contato, né, da pessoa que está à frente da Associação Construção. Quem sabe, num outro momento, vocês podem estar fazendo essa conversa, porque é legal também se aproximar de uma experiência de associação, né? Às vezes é uma via também de se constituir empreendimento de economia solidária, né? Porque a gente aqui é um serviço de saúde da prefeitura, vinculado à prefeitura, né? E a associação, vocês até vão ver, eles estão em parceria com a gente no site da Oficina Sol, e o produto deles são as canecas e as camisetas, né? Eles investiram numa máquina de sublimação, tá? Então, até eu vou mostrar de novo a bolsa, aquela que eu falei da oficina de foto. Essa técnica, ó, da fotografia no tecido é a técnica de sublimação. Então, quem faz para nós é a Associação Construção, né? A gente compra deles a sublimação, porque a gente também ajuda, né, uns aos outros. Tá? Então, eles sublimam no tecido e a gente, então, no Geração, monta a bolsa. Tá? Então, acho que fica também uma dica aí de daqui a pouco ter um espaço para ter uma conversa, né, com o pessoal da associação. A gente pode estar articulando junto, ajudando vocês nessa articulação. Acho que vai ser bem bacana. Espero ter te respondido. Sim, muito obrigada. Gente, então, assim, já são 10h57, a gente está chegando aos finalmente. Não sei se tem mais alguém que queira colocar alguma questão, que queira partilhar de alguma experiência com os nossos convidados que estão aqui, porque senão a gente já vai, então, nos encaminhando para o encerramento dessa manhã de hoje. Oi, pessoal. Tudo bem? Sou Douglas, aqui do Cabo Saber, Companhia do Recomeço de Santa Maria. Estamos aqui, eu, a Aline, que é uma nossa oficineira, mais a Natália, né, aqui do CAPS. E eu só queria agradecer, né, por ter essa oportunidade de novo de estar com o pessoal do Geração. Se estiveram aqui o ano passado, foi bem importante dizer que a gente aqui do CAPS, Companhia do Recomeço, tem investido desde o ano passado de forma pesada, assim, nessa questão da geração de trabalho, né, e entendendo que a pessoa pode chegar aqui em crise e que deve, conosco também, ter a sua inserção no trabalho, né, e a gente ter também espaço protegido para o trabalho e de preparação depois para a pessoa, né, ir mundo afora, e a gente se inspira em experiências como a de vocês, né. A primeira experiência que eu conheci mais de perto foi o pessoal de Belo Horizonte, que a Ali já trouxe. Eu conheci o pessoal da Associação Suricato lá, que tem uma prática muito bonita, e aí aquilo me marcou muito, né, e aí eu vim para cá com essa coisa muito forte, com essa imagem, com essa experiência, né. E enfim, eu queria então dizer que a gente está aqui, então, desde agosto, um breve relato, né, investindo na experimentação de que vai ser nossos produtos, né, e até o momento a gente chegou em alguns formatos, né, que é os vasos de concreto, que é as bolsas de costura necessárias, as sacolinhas de papel, né, que a gente pensou como embalagem, mas aí o pessoal já também quis comprar. E a gente agora ontem fez a nossa primeira oficina de serigrafia, estamparia, né, com serigrafia artesanal. A gente tem feito isso muito com o apoio das nossas redes, né. A nossa máquina de costura, uma estagiária emprestou. Felizmente a gente vai conseguir uma, né, que a gestão comprou uma. A serigrafia, a gente teve um outro estagiário que tem a rede que emprestou toda uma serigrafia para a gente. Está ali a máquina, Cláudia, mostrando. Boa, estamos esperando, Cláudia. E
o pessoal, os vasos de concreto, a gente vai na rede e consegue com as lojas, né? Muitos de nós investimos um certo recurso inicial para começar essas oficinas, né? No nosso próprio bolso. Mas entendendo que isso que é uma necessidade, uma urgência para a RAPS, né? A gente investir mais espaço como esse. E aí a gente fez uma enquete recentemente para escolher o nome do nosso empreendimento, e a gente ficou definido que o nome vai ser Corre das Artes, o nome, né? Corre das Artes, né? Que tem muito a ver com do nosso espaço, né? De onde a gente vem, né? Da nossa linguagem, né? E agora a gente tem uma parceria muito forte também, no ano passado, com o pessoal da publicidade, que eu me lembro que eu acho que foi o espaço do Gerapô, acho que encontrou, que teve uma experiência com o pessoal da administração, que foi decisiva para mudar os contornos, né? E a gente está podendo ter essa experiência muito bacana com o pessoal da publicidade aqui da UFN. Então, logo, acho que a gente vai estar com uma outra cara aí, podendo se mostrar, podendo se fortalecer. Eu só queria também dar esse relato e agradecer muito por você estar próximo de Jarapuã. E estava conversando aqui com o pessoal que logo que acabar a pandemia, de repente a gente faz uma força para conhecer vocês aí, né? Fazendo essa troca com os oficineiros e o pessoal daqui. Tá? Obrigado, viu, gente? Por estarem juntos. Que legal, sucesso para vocês. E acho que, como a gente está encerrando, só queria, assim, deixar o nosso contato em aberto, né? A gente pode seguir, talvez surjam algumas dúvidas e questões aí que vocês queiram ainda trocar alguma ideia, né? Ou simplesmente compartilhar a experiência, a gente está aqui. Vou colocar no chat o nosso telefone, o nosso WhatsApp ali, a gente segue em contato, tá? Acho que, assim como foi bacana para vocês, para a gente também, né, Dirceu, acho que é muito significativo, né, poder estar participando desses encontros. Parabéns também pela iniciativa aí do Grupo GAN. Com certeza, é isso mesmo, né? E legal que o pessoal aí está também investindo na sua própria identidade, né? A sua história, o seu espaço, o seu território. É importante ter essa construção, né? Ter essa consciência de pertencimento ao local onde a gente vive, na cidade, né? Então é importante ter essa construção, ter essa ideia e nunca perder essa parte dela. E a gente está aí construindo parcerias, fortalecendo as redes de saúde mental, né? Fortalecendo o SUS, a inclusão, né? O pertencimento a um coletivo que acredita que a economia solidária é um caminho possível, é uma nova construção de geração de renda, de condição de vida, né? De autonomia, e aí a gente vai seguindo o caminho juntos. É isso. Gente, então, muito, muito, muito obrigada por essa manhã prazerosa, né, por dividir a experiência de vocês, da gente poder conversar um pouco melhor sobre esse assunto tão importante, tão potente, né, na produção de saúde mental. E queria, então, dizer, só relembrar que o nosso próximo encontro vai ser no dia 8 de outubro, daqui a 15 dias, a gente vai se encontrar novamente. Douglas, só confirma para mim se a gente continua com o mesmo tema, saúde mental na pandemia? Não, Ana, dia 8 a gente inverteu as datas. Dia 8 a gente vai falar sobre as questões das drogas prescritas, proscritas, né, que a gente vem pensando no campo da GAN, álcool e drogas, né? E inverteu, então, a nossa programação. Tá, mas então, dia 8, a gente vai se encontrar novamente, a gente vai divulgar isso mais próximo, né, esse debate, quem serão os convidados, né, e aí, então, a gente vai poder conversar um pouco sobre essas questões das drogas prescritas e proscritas. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Aline, com certeza a gente segue, né, fazendo contatos aí com vocês, e é isso, gente. Um bom final, uma boa quinta-feira, um bom final de semana para todos nós. Então tá, muito obrigada. Tchau, gente, tchau. Obrigada. Muito obrigada.